de Cristo. Gente, nós estamos aí lendo a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, né? No domingo passado eu estive pregando na IPI de Vila Romana, portanto eu não estava aqui, a pastora pregou, né? Já entrando um pouco na carta de Pedro ali, no assunto da santidade, né? Mas no primeiro domingo que eu falei sobre a carta de Pedro, eu queria que vocês pensassem junto comigo, e nos domingos que a gente for pregando, os domingos sequentes, de que nós estamos olhando para a carta de Pedro a partir do seguinte trilho, né? A igreja hoje, aguardando a igreja futura. Por quê? Porque o pano de fundo de Pedro, escrevendo lá para os seus primeiros leitores, era uma perspectiva, né? Era uma expectativa de que os cristãos viviam os últimos tempos. E eu não sei porquê, de tempos em tempos, os cristãos têm essa percepção, né? Nossa, será que a gente está vivendo os últimos tempos? E aí eu me lembro que aí já vou entregar a minha idade, né? Antes de chegar aos anos 2000, falava-se muito no bug do milênio, né? Aí os crentes ficavam todos alvoroçados. É a volta de Cristo, é os últimos dias, é porque os computadores vão parar, nada vai funcionar. Aí só mexeram lá na programação lá e a vida continuou. Mas o fato é, queridos, que Pedro usa muita expressão, já é o último tempo, né? Alguns escritores do Novo Testamento, como João, dizia também que já era chegado o tempo, né? O autor de Hebreus, ele fala da plenitude da revelação em Cristo, que alcançou homens nesses últimos dias. Então, os primeiros cristãos, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles tinham uma expectativa de que, olha, a segunda vinda de Cristo seria logo, ia acontecer logo. E tinha o Império Romano, tinha toda uma situação política, econômica, social e até de perseguição religiosa que dava realmente essa perspectiva de que o mundo não iria durar muito tempo, né? Então, esses cristãos primitivos, eles viam como se, sim, Deus entrou na história e o fim está se apressando. Bom, a pandemia veio e também trouxe para a gente esse assunto de novo, né? Olha, gente, as guerras estão aí, a fome, as pandemias e epidemias, então a gente está próximo do fim mesmo. E eu não vou entrar no assunto da escatologia hoje, embora o Pedro ele tem, né, esse pano de fundo de que a igreja vivia os últimos dias, mas os reformados, de maneira geral, os calvinistas, eles acreditam assim, que depois da vinda de Jesus, da sua morte e ressurreição, inaugurou então o milênio. A gente não acredita que vai ter um milênio, que daí vai ter o anticristo, um governo e tal. Não, a gente já entrou no milênio, né? A gente acredita que o milênio ele está acontecendo. Então, tem umas 4 visões sobre como seria o fim dos tempos. Um dia eu posso pregar especificamente sobre isso, mas nós acreditamos assim, depois da morte e ressurreição de Jesus, nós já começamos os últimos dias. Já começamos. E aí tudo aquilo que a Bíblia apresenta como princípio de dores, né? Guerra, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, guerra entre nações, fomes, rumores de guerras, epidemias, desde a época da igreja acontece e já anuncia que esse é o princípio do fim, ou os últimos dias. Ok, então, gente, Cristo instaurou o seu reino, é aquilo que nós acreditamos como reformados, reino milenário, e que a partir da sua primeira vinda, então, ele estabeleceu essa nova era e esse novo tempo. E aí a pergunta para nós é a seguinte: como que a gente vive, então, esse tempo? Como que a gente vai viver esse tempo? Como que a gente vai aguardar, então, essa igreja futura, porque a igreja já existe hoje, e esse reino que Jesus instaurou, ele é o rei.
É Ele que reina. Então, a gente acha que são as nações poderosas que reinam, não são, né? A gente acha que são as nações que fornecem energia e comida para o mundo que reina, não são. É Jesus que está reinando, mas o seu reino ainda não é pleno, ele não é completo. Então, queridos, a nossa pergunta dessa manhã é: como nós vivemos esse tempo? Nós somos chamados a viver a santidade e a vida de amor. Então, nós somos chamados a viver a santidade e a vida de amor. Então, nós não fugimos do mundo, a gente tem emprego, a gente tem carreira, tem família, a gente tem demandas na sociedade, nós não fugimos, mas nós temos um olhar que não é somente aqui, a gente tem um olhar de esperança para com o futuro, né? Então, não é uma vida de santidade, como disse a pastora, marcada por estereótipos, mas marcada pelo amor que nós experimentamos em Jesus. E essa vida de amor, queridos, ela está alicerçada, ou ela está fundamentada na obra de Cristo. Você já imaginou se a nossa vida de amor, alguém dissesse assim: olha, é por conta e risco sua. É você que tem que produzir, é você que tem que sustentar, é você que tem que fazer ela alavancar. Não. Vejam aí, abram comigo, por favor, em 1 Pedro, no capítulo 1, né? Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. É a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 21. Diz assim o verso 21. Por meio de Cristo vocês vieram a crer. Por meio de Cristo vocês vieram a crer. Depositaram a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Então, veja só, o fundamento da nossa vida e da vida de amor para o qual nós fomos chamados é a obra de Cristo, porque foi por meio da obra de Cristo que nós viemos a crer nesse Deus que, encarnado em Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos e nos deu grande glória. Vamos continuar a leitura, verso 22. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quanto a obedecerem à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus, pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Palavras do Senhor. Que Deus abençoe, queridos, a nossa meditação nessa manhã e que Deus fale poderosamente ao seu coração. Bom, Pedro, ele primeiro coloca um imperativo. O que é um imperativo, gente? É quando aparece na Bíblia algumas palavras de exortação, que é mais ou menos assim: façam isso, preguem, obedeçam, amem uns aos outros, acolham uns aos outros. Então, sempre que aparecem essas palavras na Bíblia assim, são exortações que a gente deve fazer, são mandamentos que a gente deve fazer. Mas ele não apenas diz para fazer, mas ele dá o imperativo, ele dá a exortação no verso 22, e depois no verso 23, 24 e 25, ele vai dizer o porquê dessa exortação. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes, talvez por falta de conhecimento, talvez pelo contexto, na igreja que eu fui criado, muitas vezes as pessoas, ou até a minha mãe que aprendia, dizia assim: olha, não faça tal coisa. Eu falava: por quê? Não faça, não tem porquê, não faça. Na Bíblia não existe isso, sempre um mandamento existe um porquê.
Sempre uma ordem, existe uma razão. Sempre que Deus confronta a nossa vida com o pecado, é porque Ele é contra o pecado, Ele não é contra nós. Porque o pecado causa morte, mas a obediência nos leva à vida. E essa sensação de que estão tirando de nós um direito, uma liberdade, na verdade, em muitas situações, essa sensação ela é falsa, ela é ilusória. Então, Pedro vai dizer que os mandamentos, né, ou as exortações que ele dá no verso 22, existe um porquê. Então, vejamos então as razões pelas quais a santidade leva os cristãos, ou deveria levar os cristãos, a amarem uns aos outros. Vamos olhar para o verso 22, gente. Verso 22, novamente. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quanto a obedecerem à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração. Aqui a gente tem a primeira verdade que a gente gostaria de afirmar nessa manhã. Os cristãos devem amar uns aos outros porque foram purificados. Foram purificados. Nós fomos salvos, e aqui Pedro está dizendo que algo mais do que a salvação aconteceu. A expressão, vocês foram purificados, faz referência a algo que ocorreu no passado, mas tem grande importância no presente. Tem grande importância na nossa vida. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre esse termo purificados, né? Purificação. No Antigo Testamento, irmãos, ela tinha um sentido de cerimonial. Tinha um sentido que envolvia os rituais de purificação para festas sagradas. Então, assim, para as pessoas irem ao templo, elas precisavam se purificar, se lavar. Quando elas iam comer, elas precisavam também se lavarem, né? E elas precisavam se abster de certos tipos de alimento, e elas precisavam também, pela lavagem das roupas e dos banhos físicos, se sentirem limpas. Só que a gente sabe que depois do pecado, todo esse tipo de cerimonial externo, ainda não dava para a pessoa aquela sensação de que ela estava limpa diante de Deus. E a gente sabe também, né, que todos os rituais que a gente faz para agradar a Deus, se nós não tivermos a intervenção de Jesus, né, que por causa da sua morte na cruz e do derramamento de sangue, Ele nos purifica de todo pecado, a gente não sente paz com Deus novamente. A gente não sente. Então, o que Pedro está se referindo aqui não é a lavagem do corpo, né, através de cerimônias. Aliás, Jesus confrontou os religiosos da sua época, falou, olha, vocês ficam limpando aí, não é que Jesus era contra a higiene não, viu gente? Ele falou, vocês ficam preocupados aí com o exterior, e o interior de vocês está parecendo uma sepultura, que depois de um tempo as coisas estão feias lá dentro. Então, o sentido aqui do Antigo Testamento foi substituído no Novo Testamento por um aspecto de uma conotação moral. Vejam comigo Tiago, capítulo 4, verso 8, por favor. Tiago, capítulo 4, verso 8. Qual era o sentido que Pedro agora estava trazendo? Era esse aqui, olha. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm uma mente dividida. Vocês que têm uma mente dividida. Então, na verdade, a ênfase aqui é purifiquem o coração. Não é toma banho, não é, assim, todas essas coisas são importantes, né, gente? A gente, né, manter uma boa higiene e tal, mas não tem a ver com essas cerimônias do Antigo Testamento mais, né? 1 João, capítulo 3, verso 3, também diz o quê? 1 João, capítulo 3, verso de número 3, diz assim,
E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Então aqui, a primeira razão pela qual nós devemos, queridos, amar uns aos outros é porque nós fomos purificados. Deus nos deu um coração puro. E a obediência à verdade é que purifica os cristãos. Jesus falou, olha, vocês já estão limpos pela palavra. É a palavra que vai nos limpando, é a palavra que vai reorientando a nossa vida, corrigindo hábitos, corrigindo comportamentos, mas mais do que comportamentos. Porque o comportamento, eu posso me comportar bem na frente de algumas pessoas e, no íntimo do coração, dizer, Senhor, quebranta o meu coração, porque eu não estou dando conta. Eu não quero apenas me comportar. E é por isso, então, que o chamado nosso para sermos igreja, né, enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, tem a ver, queridos, com essa consciência mais profunda de que nós precisamos acolher uns aos outros, porque nós somos purificados. Ainda estamos no processo, não de uma maneira completa, de uma maneira plena, mas nós fomos purificados. E que, de alguma maneira, cada um de nós ainda há algo a apresentar diante de Deus para ser completamente puros até a sua volta, a volta de Cristo. Então, essa expressão, obediência à verdade aqui, querido, significa que os seres humanos que aderiram ou que aderem à palavra do Evangelho, reconhecem o seu estado de ignorância, de separação de Deus, e que, ao reconhecerem isso, elas são conectadas novamente com Deus, né? E tendo se arrependido e aceitado pela fé esse sacrifício de Jesus, então, essa pessoa agora, ela passa a olhar para os mandamentos de Deus, não como uma intromissão à sua vida. Vocês estão pegando esse ponto? Quando a gente começa a sair da questão da obediência para a submissão. E aí, o pessoal que está nos grupos de discipulado trabalhou bastante esse assunto, que obediência, a gente faz e às vezes fala assim, poxa vida, não era bem isso, tá bom, mandou, eu vou fazer. Mas a submissão é quando a gente permite que os nossos afetos, que os nossos sentimentos, eles reconheçam que o mandamento de Deus é bom. E a gente encontra prazer nele. A gente fala, nossa, isso aqui não é para deixar minha vida mais chata. Isso aqui não é porque, crente tem uma vida chata. Não, porque isso é para o meu bem. Isso é para o nosso bem. Isso é para que a gente viva bem. Houve um estudo recentemente que diz que o mundo ocidental, por causa da influência cristã e por causa da influência cristã e do casamento monogâmico, vários desses países que tiveram uma forte influência cristã e o casamento, né, entre uma pessoa, né, duas pessoas apenas, e não aquele casamento que a pessoa podia ter 10, 15, 20 casamentos. Na Roma acontecia isso, em Roma acontecia isso. Essa sociedade profundamente inspirada ou influenciada pelo mandamento da Escritura, as pessoas começaram a viver mais. Faz sentido? Começaram a viver muito mais. Muito mais. E se os seus filhos seguissem aqueles mandamentos de também eles procurarem um casamento monogâmico e cuidar dos seus filhos, e também porque eles queriam permanecer mais tempos vivos para cuidar dos filhos e netos, essas sociedades elas começaram a experimentar uma longevidade muito maior. Então, vocês percebam que os mandamentos do Senhor, queridos, eles não são para o nosso mal, pelo contrário, são para o nosso bem. Essa obediência, contudo, ela só é possível através do novo nascimento. Ela só é possível através da obra de Cristo em nós. Em vista disso, qual o propósito da nova vida que os cristãos possuem em Jesus? É isso que Pedro vai responder a seguir. Para ele,
para ele, essa nova vida em Jesus foi nos dada para a gente demonstrar o amor fraternal pelos outros. Ainda que isso seja difícil, ainda que isso seja quase impossível por causa do pecado em nós, os cristãos foram purificados, obedecendo à verdade, mediante o novo nascimento, para que eles expressem amor pelo próximo. Aí é claro, em outras cartas os apóstolos vão trabalhar essa ideia, de que a gente recebeu o domínio próprio, e aí você consegue viver com alguém que é muito diferente de você. Se alguém é irritantemente organizado, você vai se segurar ali, não vai entrar em conflito com ela. Ou se você é irritantemente bagunçado, aquela pessoa também vai encontrar uns meios de conviver com você. Então essas coisas assim, que parecem ser simples, que separam as pessoas, e que às vezes até dá separação conjugal, por exemplo, em Cristo, elas podem ser possíveis. Elas podem ser possíveis. Queridos, aqui Pedro vai dizer que o amor é um dos pilares do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E ele vai dizer também que, ao passo em que nós estamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo, então essa perspectiva de que a gente recebeu o amor de Cristo, então a gente começa a colocar em prática esse amor, começa a exercitar esse amor. E quando você vive com alguém durante algum tempo que tem determinados hábitos, então você começa a respeitar aqueles hábitos, você começa a confrontar aqueles hábitos, você começa a viver a partir desse amor que Deus colocou no seu coração. Então o cristão, ele se torna menos indiferente e mais propenso a amar o próximo. Vocês percebem, gente, que esse é um caminho assim difícil, Imagina você confrontar alguém que acredita sinceramente que está indo num caminho de vida, e quando na verdade ela está indo num caminho de morte. Então a igreja é esse lugar, é esse ambiente, é essa reunião de pessoas em que, por causa da vida de Cristo em nós, a gente tem um acordo assim de permitir que uns aos outros, que uns exortem os outros em amor, que uns cheguem para o outro e façam perguntas sinceras do tipo: olha, mas essa decisão realmente te aproxima mais de Deus? É uma pergunta perturbadora às vezes, Olha, essa decisão, ela realmente expressa o desejo de Deus para a sua vida? Mas você sabe o que eu faço muitas vezes quando eu não quero ser confrontado com essas perguntas? Eu tomo uma decisão no meu coração, e aí eu chego para outra pessoa e digo para ela: olha, você sabe tal assunto? Então, eu decidi isso. E a pessoa diz: o quê? Mas você nem compartilhou comigo, eu achei que que nós fôssemos próximos, que nós realmente compartilhássemos, a nossa vida assim e tal. Percebem, gente, como que é desafiador? É como se no casamento eu fizesse um negócio importante e não dissesse para minha esposa, e aí depois eu dissesse para ela: nos próximos 5 anos eu tenho um compromisso que você precisa participar dele. O quê? Mas você não me falou sobre isso? É claro, eu estou esticando a corda aqui para a gente entender, como que pequenas decisões que a gente toma na vida, às vezes, quando a gente não permite com que o outro, que também nos ama, possa fazer perguntas sinceras a respeito das motivações do nosso coração, a gente está colocando a nossa vida em risco. Uma vez, queridos, que o amor fraternal, ele é um mandamento divino, e João, no capítulo 13, verso 34 e 35, vai dizer: amem uns aos outros. Pedro agora, então, ele esboça o lado prático, dizendo o que este amor não deve ser, num sentido negativo, e em seguida o que esse amor deve ser num sentido positivo. E ele vai dizer: olha, o amor fraternal pelos outros, ele não deve ser fingido,
a palavra não pega bem para nós, né? A gente falar assim, olha, a gente deve cultivar um amor entre nós não fingido. Não pega bem, né? Se alguém chamar a gente de fingido, poxa vida, você está querendo acabar com a amizade, né? Se alguém, por mais íntimo que seja de mim, diga assim, olha, não seja fingido, né? Olha, mas o que significa esse amor não fingido, né? O que Pedro está admoestando aqui aos primeiros leitores e a nós, né, cristãos em geral hoje, é para que esse amor não seja superficial. Não seja superficial. E dependendo da cultura familiar que a gente foi criado, dependendo da cultura do país, essa coisa do amor fingido aparece mais. Por exemplo, o brasileiro, dificilmente, se ele não pode aceitar um convite para ir na sua casa, dificilmente ele vai dizer não. Ô fulano, vai na minha casa? Não. Se ele disser não, você vai ficar... Mas por quê, né? Ele tem que dar uma razão. Não. Já um europeu, uma outra pessoa de uma outra nação, um holandês, por exemplo, eu ouvi dizer que o holandês, não. Ele não vai dizer por quê, não. E a gente diz assim, bom, eu não posso, mas eu vou ver, depois eu respondo, e você deixa a pessoa esperando. Então, dizem os europeus, os americanos, que quando um latino-americano, não responde para você a um convite diretamente, 50%, 60% de chance dele não aceitar aquilo, se ele não responde imediatamente. E nós, na cultura cristã também, a gente assimilou um pouco disso, né? De quando nós queremos demonstrar amor, a gente não quer ser falso, mas a gente não consegue ser direto. A gente não consegue falar o que a gente está sentindo. O adjetivo não fingido aqui, queridos, aponta para o risco de que o amor fraternal ele pode ser vivido de uma maneira tão superficial que a gente até perceba assim, cadê o amor? Ou a gente fica perguntando, né, cadê o amor aqui nessa comunidade? Cadê o amor entre os irmãos? Quando falta amor aos irmãos, nós podemos nos esquivar para dentro daquelas formas cristãs que a gente aprendeu. Olha, eu procuro ser simpático com todo mundo, e eu não falo a verdade quando eu preciso falar, porque eu não quero me lindrar com ninguém. E às vezes as pessoas fazem parte de uma igreja cristã, de uma família cristã, e ficam procurando esse amor que nos confronta, esse amor que nos corrige, esse amor que nos orienta, esse amor que de fato pode mostrar que o Evangelho vale a pena. Queridos, essas formas cristãs de relacionamento, elas têm aparência de amor, mas a vida pode se transformar numa ilusão. Você já imaginou uma igreja em que nenhum de nós podemos falar a verdade em amor? A gente precisa ser simpático com todo mundo e não deixar com que as nossas opiniões apareçam? O trato é amigável, todo mundo é cortês, todo mundo, né, procura sorrir um para o outro, mas a gente para ali. E aí, queridos, nesse sentido, pode ser que a igreja se torne um simulado, que o amor, na verdade, na igreja, se torne um simulado daquilo que ele realmente deveria ser. E aí eu pergunto, quantas igrejas estão paralisadas pela falta de um amor genuíno? Porque a gente se contentou com um amor superficial. A gente se contentou com aquela coisa, está tudo bem, eu já espero que o outro vai falar que está tudo bem, porque se ele falar mais ou menos, eu já vou pegar um cafezinho, já vou sair pela culatra. Eu não estou realmente preocupado. O amor fraternal, queridos, pelos outros, ele deve ser intenso. Os cristãos devem pedir a Jesus, pedir a Deus e ao Espírito Santo que lhes dê capacidade de amar intensamente ou
amar de coração os outros, para que a gente possa, eventualmente, queridos, sentir a dor que o outro está sentindo. Ou pelo menos imaginar, né? Senhor, eu não sei o que o meu irmão está passando, mas eu imagino que deve ser muito difícil. Eu não sei o que aquela pessoa está sentindo quando ela recebeu um diagnóstico de que não há cura para a sua doença. Eu nem imagino, mas eu quero me juntar a ela e ao coração dela nessa hora em oração. Queridos, eu confesso que essa coisa da dor, do sofrimento, é um negócio que passou muitas vezes perto da minha casa, ou perto da minha vida. Eu sou de uma família que eu nunca vi o sepultamento de um irmão, eu nunca tinha visto o sepultamento de alguém tão próximo, até 2 anos atrás, quando meu pai morreu com 94 anos, minha mãe com 89. Mas quando a Sara foi internada, e a gente viu que a coisa era séria, e que havia possibilidade de perdê-la, pela primeira vez, Deus me deu a sensação muito clara de que, agora, você vai falar sobre a dor dos outros com mais cuidado. Você nunca soube o que é uma dor de perder um filho, uma filha. Mas será que Deus precisa deixar que a gente passe por isso? Não, mas a vida produz essas coisas. A vida produz, queridos. É muito difícil a gente saber o que o outro está passando, se a gente não pedir a Deus para que a gente tenha, pelo amor fraternal, um desejo intenso de nos unir à dor do outro. E só Jesus conhece a dor da outra pessoa. Só Jesus conhece a dor de uma mãe, só Jesus conhece a dor de um pai, só Jesus conhece a dor de um filho que não recebeu o amor de pai, que não recebeu o amor de mãe. Só Jesus conhece as pessoas e o coração das pessoas que nasceram sem a presença afetiva de alguém significativo. Então, é nesse sentido que Pedro está dizendo, olha, esse amor intenso é um fervor constante, traz a ideia de você esticar para fora algo que está dentro, enfatiza um sentimento intenso, que para algumas pessoas pode ser até irritante. Sabe aquela pessoa que ama e às vezes demonstra esse cuidado, essa preocupação com você, e você pode ficar até irritado. Ninguém nunca se preocupou comigo, por que você está se preocupando tanto assim? Às vezes a gente experimenta isso no casamento, né? O camarada chega lá, meio assim, sem muita referência de amor fundamental, e a esposa todo, ou vice-versa, né? Também, às vezes, é o homem que é todo... A mulher fala, muito meloso, mais espaço, por favor, mais espaço. Então, vocês percebem, queridos, a aplicação prática para nós desse ponto é o seguinte: amar da maneira que a Escritura demanda não é fácil. Eu poderia até dizer, é impossível, se Jesus não entrar em nós, em virtude do pecado que habita na nossa carne, ainda não redimida completamente. É por isso que nós precisamos orar sempre ao nosso Deus, em nome de Jesus, falando, Senhor, dá-me do teu amor, porque senão eu não consigo amar as pessoas que o Senhor colocou na minha vida de maneira intensa, ou significativa, ou apropriada. A segunda verdade que eu gostaria de compartilhar, queridos, é que os cristãos, eles devem amar não somente porque eles foram purificados, eles devem procurar esse amor fraternal, porque eles foram regenerados. Olha aí o que diz o verso 23. Verso de número 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Regenerados, o processo da regeneração, Pedro, ele vai dizer aqui, queridos, que é essa coisa que a gente conhece como nascer de novo. Vocês nasceram de novo.
Mas por que a gente precisa nascer de novo? Porque a Bíblia diz que o pecado introduziu a morte no mundo. O pecado introduziu não somente a morte no mundo, o pecado introduziu a morte dentro do ser humano. Então, tudo aquilo em nós que era para funcionar bem, deu uma bagunçada. Deu uma bagunçada. Esse negócio da gente ter afeto natural pelo outro, esse negócio da gente ter uma abertura para os outros naturalmente, essa coisa da gente, às vezes, ter sentimentos que a gente não sabe de onde veio. E isso, é claro, pode ser composto pela nossa criação, pela nossa cultura, pela sociedade, pela cultura religiosa, mas às vezes uma criança ela foi criada num lar com todo o amor disponível, ela foi criada com todo o afeto, com todo o cuidado, e depois lá na frente os pais perguntam por que ela está fazendo essas escolhas que são tão diferentes do que o que a gente ensinou. Davi vai dizer, em pecado eu nasci, em pecado minha mãe me gerou. A metáfora do novo nascimento, queridos, é a mesma metáfora familiar usada para descrever os cristãos como novos membros da família da fé. O ato que a gente fez aqui de receber, eles já eram partes de uma grande família da fé. Agora, quando a gente orou por eles, dizendo, olha, vocês estão sendo recebidos como membros da IPI de Vila Sônia, nós estamos usando a metáfora para falar que, através da mesma fé em Jesus Cristo, agora nós estamos unidos aqui, num lugar ou numa comunidade chamada IPI Vila Sônia. Em seguida, irmãos, Pedro descreve a regeneração como um aspecto negativo e como um aspecto positivo. Vejam só, a regeneração, ela não é efetuada por você ou por mim. Ninguém tem o poder de dizer assim, eu vou me regenerar, eu vou nascer de novo. Pedro afirma aos aqueles que estavam ali ouvindo, recebendo a sua palavra, que os cristãos foram regenerados não por um processo humano, por uma semente corruptível. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, que no processo da regeneração, nós somos passivos, nós recebemos a regeneração. Cristo é que nos gera novamente. Nós somos gerados do Espírito e da Palavra, né? E nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Uma mãe ou um pai que não pode ter filho, e aí ele procura ajuda médica, e o médico vai analisar e vai falar, olha, realmente a gente vai ter que usar outros métodos para você conseguir gerar filhos. A gente vai ter que usar outros métodos e vamos torcer muito, ele vai dizer, se você tem fé, peça para Deus, se você tem alguma fé, fale com quem você acredita, e a gente vai ter que ter muita fé que isso dê certo. Então vejam só, se no processo natural, digamos assim, algumas pessoas, por alguma falha no organismo, não conseguem gerar filhos, imagina no processo espiritual. Você pode gerar vida em alguém que está morto nos seus delitos e pecados? Você pode mudar as convicções de alguém? Você pode mudar os gostos de uma outra pessoa? Em absoluto, você pode mudar as convicções que as pessoas têm a respeito da vida presente e da vida futura? De maneira alguma. Essa regeneração só pode ser feita por Jesus. E o que Pedro está dizendo aqui, queridos, é que Deus age soberanamente, é Ele quem age gerando uma nova vida, completamente diferente da vida anterior. Então Deus começa a mudar não somente aquilo que há dentro de nós, mas a mudança é de dentro para fora. É de dentro para fora. Você não passa apenas a aceitar um conjunto de leis espirituais novas, mas o Espírito Santo fala com você e você sente, e a palavra testifica,
de que você está passando por uma mudança. A regeneração também, queridos, ela pode ser afirmada de que ela é exclusivamente de Deus, sendo até redundante com o ponto anterior. Se o novo nascimento não é realizado por meios humanos, ela é obra exclusiva de Deus. Queridos, quem é que pode regenerar um coração pecaminoso? Quem é que pode regenerar um coração pecaminoso de um homem, de uma mulher? Às vezes a gente fica preocupado com a regeneração que Deus faz na vida de algumas pessoas que vivem, aos nossos olhos, uma vida mais desregrada. Mas olha só, ninguém conhece o nosso coração. Ninguém conhece os nossos pensamentos. Mas a Bíblia diz que Deus conhece e prova os pensamentos. E o salmista diz: Senhor, prova-me e conhece, vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Só Jesus, por meio do sacrifício na cruz, pode nos guiar pelo caminho eterno. Gente, a maneira como Deus faz isso, olha, Pedro está dizendo que ele faz isso de muitas maneiras, mas preferencialmente pela palavra. É isso que diz aqui o verso 23 e 24, quando ele vai dizer o quê? Olha, vocês nasceram de novo para uma nova vida que não pode ser destruída por causa dessa palavra que é para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. A eterna e viva palavra de Deus. Nós temos uma versão da Bíblia que ela foi traduzida por um pastor, na época era chamado de padre, porque na época tanto católico quanto protestante que pregava a palavra, ele era chamado de pai na fé, padre, João Ferreira de Almeida. Ele nasceu numa família que conhecia a Deus. E depois ele gostou mais da visão protestante do cristianismo. E com 16 anos de idade ele começou a traduzir a Bíblia para o português. Com 17 para 18 anos, com 20 e poucos anos, ele já havia traduzido o Novo Testamento todinho. E ele foi trabalhar na Holanda. Lá ele serviu como pastor e durante muitos anos ele continuou tentando traduzir o Antigo Testamento todo, ele chegou até Ezequiel. Isso ele começou em 1600 e pouco. Em 1748, um grande pensador francês, ele disse: olha, a Bíblia vai virar assunto de museu. Não vai chegar a 100 anos... vocês vão começar a visitar a Bíblia em algum museu, porque tudo que está escrito lá vai passar. O João Ferreira de Almeida, Deus não permitiu que ele terminasse a tradução da Bíblia. Mas alguém terminou o trabalho, uma comissão terminou o trabalho de tradução. Ele faleceu mais ou menos com 62 para 63 anos de idade. E não somente o trabalho que ele fez, mas a Bíblia em português, como palavra de Deus, permanece, e ela continua sendo o livro mais vendido. E ela continua também sendo o livro com mais poder de impactar as pessoas e de transformar a vida delas. Aquele filósofo francês, pouco tempo depois ele morreu. E a sua casa foi comprada pela Sociedade Bíblica Suíça e inglesa e se tornou um lugar de distribuição de Bíblia para o mundo. Queridos, a palavra de Deus é viva e ela é permanente. Pedro associa a palavra de Deus à semente que não perece, a semente que cai numa terra árida e ainda assim a plantinha cresce, cai numa terra boa, produz muita coisa, e Pedro poderia até explicar tudo isso, lembrando da parábola que Jesus contou para ele, sobre o significado do semeador que saiu espalhando a boa semente. O fato é, queridos, que um dia a palavra chegou no seu coração,
Um dia a palavra chegou no nosso coração e a gente não pôde mais ignorá-la, e a gente não pôde mais ser os mesmos, e a gente não pôde mais dizer: olha, ali há uma palavra de vida. Queridos, eu queria terminar nessa manhã dizendo que os cristãos, eles devem amar uns aos outros com amor fraternal, e assim eles mostrarão uma vida de santidade, porque a nossa vida é passageira. A nossa vida é como um sopro. É isso que o verso 25 vai também nos dizer. Olha, os seres humanos são como o capim. A versão mais comum que vocês têm é: a nossa carne é como erva. Deu uma amenizada boa, né? A nossa carne é como a sua carne. Ninguém fala assim. Os seres humanos é como uma planta que, se o fogo passar perto, já foi embora. Vocês estão vendo lá em Portugal, alguns dias, um incêndio que ninguém consegue parar, né? Chegando até perto de algumas mansões. E essa versão que eu li, ela é interessante, porque ela diz assim: olha, todo ser humano são como o capim, a sua beleza é como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Queridos, os cristãos, eles devem cultivar essa consciência de amar uns aos outros fraternalmente, porque a nossa vida é passageira. Imagina alguém que você tem dificuldade de amar. Começa hoje mesmo a pedir a Deus, fala: Senhor, me ajuda a amar fulano, me ajuda a amar ciclano, porque a sua vida é como um sopro. Se a gente pegasse aqueles vídeos animados, né, que mostra ali o botãozinho ali da flor, né, e aí ele rapidamente abrisse, se tornasse aquela flor belíssima, e de repente, passado alguns dias, murchou e secou, com a ação do tempo. Devido ao fato de que nós fomos criados por um Deus eterno, um Deus para o qual não há começo e nem há fim, e Ele não está preso à temporalidade ou ao tempo como nós experimentamos aqui, na sabedoria de Deus, Ele pôde inspirar Pedro e falar assim: gente, a vida de vocês é como o capim, é como a erva, para ficar um pouquinho mais chique, é como uma planta bonita. Você colocou na sua sala, alguns dias ela vai ficar bonita, mas depois não vai ter jeito. É por isso que nós precisamos amar uns aos outros. Os cristãos devem amar uns aos outros porque a sua vida é passageira, porque nós fomos purificados, porque nós nascemos de novo, porque a nossa vida é absolutamente transitória. Há uma enfermeira que diz que uma das 5 coisas que as pessoas mais falam no leito de morte é: eu gostaria de ter amado mais. Eu gostaria de ter perdoado mais. E há algumas situações que parece que não tem tempo para a gente correr ali na última hora e falar: manda chamar fulano, manda chamar aquele meu amigo, manda chamar aquela minha amiga, manda chamar aquele meu parente, manda chamar o meu pai ou a minha mãe. Parece que há situações que não dá tempo. Durante muitos anos, não porque eu sou bom, não porque eu tenho um monte de defeito, mas uma coisa Deus me deu um presente. Eu tenho dificuldade de guardar a amargura, a raiva de alguém. Isso não quer dizer que eu não tenho amargura e nem raiva de ninguém. Mas eu percebi que durante muitos anos no casamento, eu e Gisele, a gente não terminava o dia sem se perdoar quando tinha alguma coisa para se perdoar. Então, nunca teve esse negócio de um dormir longe do outro, porque não estava bem um com o outro. E
Em 2018, eu peguei a Raposo aqui para levar o carro num centro automotivo. Em questões de segundo, eu acordei com o carro virado e alguns motoboys me tirando de dentro do carro. Eu falei, Deus, se o Senhor não tivesse dado aquela graça da gente acertar todo dia, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Não tem esse texto? Não deixa a amargura para resolver amanhã, não deixa um perdão para resolver amanhã, não deixe de falar do seu amor para quem você ama hoje, porque você não sabe se vai poder falar amanhã. Eu experimentei isso de uma maneira concreta. Questão de segundos, gente. Questão de segundos. Alguém já disse que a nossa vida para a eternidade é mais ou menos assim. Imagina que tem alguém sentado aqui nesse beiral, uma criança sentada aqui nesse beiral, uma criança de 1 ano, 2 anos, e aqui tem uma piscina funda. E o pai e a mãe estão aqui perto. Está aqui perto. E a criança, naturalmente, o que ela vai fazer? Ela vai bater o pezinho ali, mas ela vai se jogar, se ela tiver já idade para isso. Ela vai se jogar. E quando ela se joga, o pai que segura essa criança do outro lado é Jesus. Se digamos que ela estivesse passando para a eternidade, pegou do outro lado. Então, ela tem aquele, não chegou nem se afogar mesmo para valer. A nossa vida é isso, é um sopro. De repente você vai fechar o olho aqui e vai abrir na eternidade. Eu não sei quantos segundos eu fiquei apagado, mas o certo é que eu fiquei apagado. Depois fizeram todos os exames, eu cheguei no hospital, e a Gisélia falou, ela chegou lá no pronto-socorro me procurando, e o pessoal da enfermagem já sabia que era o camarada que escapou ileso. Eu falei, nossa, Deus renovou o contrato. Deus, né? Chamaram a minha senha e... Espera aí, deixa esse número aí. Deixa esse número aí, um pouquinho mais. E nesse ano, novamente, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha casa. Esse ano, novamente, se renovou sobre a minha vida. Todos os dias ela se renova sobre a sua vida. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre você. Quando você acorda para a vida e fala, mais um dia, o Senhor está dizendo, eu renovei a misericórdia sobre você. Você tem o fôlego de vida, você carrega as marcas de Jesus, você carrega a capacidade de amar, você carrega também a capacidade de odiar. Então escolha amar. Escolha amar. A vida de santidade é essa, queridos, é acordar todos os dias e escolher falar, Senhor, eu tenho muita dificuldade de amar, mas ajuda-me. Senhor, o Senhor sabe que eu fui criado no meu jeitão lá, mas me dá uma linguagem de amor, me dá um jeito de falar com as pessoas, um jeito de receber as pessoas, um jeito de gastar tempo com as pessoas, um jeito de usar as palavras, um jeito de demonstrar afeto. Ah, queridos, Pedro então vai apelar para o Antigo Testamento e dizer, citando Isaías 40, verso 6 e 8, quando ele diz aqui, essas citações aqui, de que o ser humano é como a erva, o ser humano é como um capim, e a sua beleza é como a flor do campo, é profecia de Isaías. É para dizer assim, 800 anos antes de Cristo, a vida é passageira. A vida é passageira. Quando a família inteira pegou Covid lá em casa, eu falei para José, vou dormir na sala. Ele falou, vai não. Falei, mulher, alguém precisa ficar aí para pagar os boletos. Não, agora é que você não vai mesmo. Vai dormir comigo. E como se pudesse evitar, né? A gente já estava dormindo junto todos os dias. E não tinha jeito, todo mundo estava convidado. Todo mundo estava com vírus. Queridos, a vida é passageira. Alimente-se do amor que Deus derramou no seu coração. Romanos, capítulo 5, se não me engano, verso 8, vai dizer que o amor de Deus está derramado
no coração de vocês. É porque nós recebemos dessa fonte do amor que a gente tem alguma coisa para oferecer. É porque nós recebemos desse amor que a gente tem alguma coisa para dar. É porque nós recebemos desse amor que a gente não pode ficar sem se incomodar diante da injustiça, diante daqueles que sofrem, diante daqueles que passam fome. É porque Deus preparou uma mesa diante de nós que a gente tem que convidar aquele que não tem um lugar para se assentar, para assentar-se à mesa. Assim, nós seremos conhecidos como uma igreja que aguarda a manifestação futura, mas que não está alienada da realidade. Que Deus nos abençoe, queridos, e que Deus nos ajude como igreja a amar, nos ajude como igreja a demonstrar amor fraternal um para com os outros, que a gente vá além da superficialidade, que a gente possa ter coragem de perguntar para o outro se ele está bem, e se ele disser que não está, a gente ir mais a fundo e dizer: como eu poderia te apoiar nessa hora? Como eu poderia estar ao seu lado? Nós vamos cantar uma música, ou nós vamos ouvir uma música, e aí depois a gente ora para encerrar.